Vamos orar para iniciar essa aula? Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós somos gratos por termos a oportunidade de, como igreja, aprendermos mais sobre a Tua Palavra, aprendermos mais do que a Tua Palavra fala sobre dinheiro, dívida e finanças. Que o Teu Santo Espírito possa quebrantar o nosso coração e nos fazer enxergar a Tua verdade, Senhor Deus. O quanto que ela toca em cada ponto da nossa vida e ecoa na eternidade. Fica conosco, é isso que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como todos sabem, nós estamos... Está muito alto? Ajuda lá, Rebi. Como todos sabemos, estamos vendo esse livro aqui, do Jim Whitehauser, que é Dinheiro, Dívida e Finanças, tá? E uma das coisas mais fantásticas que esse livro traz é que ele não começa como os coaches que simplesmente falam 5 passos para você ficar milionário, né? O livro, ele vai tratar, sim, de uma forma prática sobre como o cristão ele deve investir o seu dinheiro, como o cristão ele deve recolher, ganhar dinheiro. Mas antes, nos primeiros capítulos, na primeira parte do livro, ele trata sobre conceitos fundamentais. E nós vimos aqui na última aula um pouco sobre o que é dinheiro. O reverendo Eduardo trouxe para a gente que dinheiro é uma forma conveniente de nós fazermos trocas voluntárias. No passado, o dinheiro ele era lastreado, isso é, ele poderia ser convertido em metais preciosos como o ouro. Mas desde a década de 70, o nosso dinheiro ele não tem mais essa possibilidade. Se você tem uma nota de R$100, nós chamamos o dinheiro atualmente, esse de papel, como uma moeda fiduciária. Essa palavra fiduciária, nós como crentes conhecemos muito bem, porque ela vem do latim fide, fé. É uma moeda, um papel moeda, que ela vem de fé. Nós acreditamos que ela tem valor. O valor dela não é mais lastreado no ouro, como acontecia na Idade Antiga e na Idade Média, tá certo? E isso explica um pouco sobre o conceito de inflação, que o pastor Eduardo falou também aqui na nossa última aula. Todos nós sabemos que 1 litro de leite, antes da pandemia, custava, acredito que uns R$3,50, R$4. E hoje em dia, se você for no atacadão, você cai para trás. Quando você vê 1 litro de leite, muitas vezes custando R$7, R$8. Isso porque muito dinheiro foi impresso, foi emitido como forma de auxílio emergencial e etc. E aí essa quantidade muito grande de dinheiro, ela fez com que o dinheiro atualmente perdesse o valor de compra, de forma que ele não compra mais aquilo que ele conseguia comprar antes. Nós vimos também na última aula quais são as bênçãos e os perigos que a riqueza pode trazer. Nós vimos com o pastor Eduardo que Deus ele escolhe de forma soberana o quanto de riqueza ele vai nos confiar. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 7, diz que o Senhor empobrece e enriquece, abate e exalta. O pastor Eduardo nos explicou que a riqueza ela pode ser uma bênção e a pobreza ela também pode ser muito cruel. No entanto, esses dois extremos, meus irmãos, trazem consigo grandes tentações. Vimos, como conclusão da última aula, que a moderação é geralmente a saída mais segura e buscar na sabedoria divina parece ser o caminho mais prudente. Como Salomão falou, o justo come e fica satisfeito, mas o apetite do ímpio jamais se desfaz. O capítulo que nós iremos estudar hoje é o capítulo 6, que tem o título de que maneira Deus usa as dificuldades financeiras para o nosso bem.
nós vimos na última aula de que maneira a riqueza ela pode nos trazer várias tentações, mas será que momentos de escassez, momentos de pobreza, pode nos trazer algum benefício? E aí eu peço que o reverendo Eduardo abra para a gente em Isaías 55, verso 1 e 2. Um texto muito conhecido por nós. Pode ler, por favor, reverendo? Todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, como o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Meus irmãos, atualmente nós vivemos nos países mais ricos de toda a humanidade. Mesmo o Brasil sendo considerado um país não tão desenvolvido quanto a América do Norte e Europa, ainda assim, hoje, um trabalhador de classe média, ele vive muito melhor do que todos os reis da Idade Média. Isso porque nós temos abundância, nós temos uma variedade de comida. O reverendo Eduardo, que é professor de história, ele pode me corrigir, mas o rei Luís XIV, todos os dias ele tinha à sua disposição um banquete com mais de 20 opções de comidas. Hoje, qualquer pessoa que abra o iFood, ele tem muito mais do que 20 opções de comidas. Mas o que eu quero trazer para vocês, meus irmãos, é que nós sempre estamos insatisfeitos. Por mais que tenhamos toda essa abundância que eu relatei aqui, nós estamos insatisfeitos, mas não porque nós temos pouco, mas porque nós temos falta de contentamento com aquilo que nós temos. No Novo Testamento, nós temos Cristo utilizando as mesmas figuras que Isaías, o texto que o reverendo leu. Nós temos Cristo falando para a mulher samaritana que ele era a água da vida. A água da vida. Como Isaías capítulo 55, verso 1 falou. E em João capítulo 6, Cristo afirma ser ele o pão da vida. Tudo isso, meus irmãos, para expressar um princípio claro. Aquilo que Isaías falou e Cristo relatou no Novo Testamento, fica a pergunta: por que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que não pode nos satisfazer? Isso é, por que nós gastamos as nossas forças naquilo que não é eterno? Cristo, ao se colocar como a água viva e o pão da vida, ele faz uma separação bem clara com aquilo que o dinheiro nunca vai conseguir nos prover. Isso é o contentamento, isso é o alimento espiritual. Esse alimento espiritual é aquilo que sacia verdadeiramente a fome. Vejam só, hoje nós lemos em Joel capítulo 2 sobre promessas de Deus, não sei se os irmãos lembram, promessas de Deus que o povo teria abundância de vinho, teria abundância de cereal, que Deus não mais iria enviar o gafanhoto e tudo mais. E por vezes esses textos eles parecem ser confusos, mas se nós lembrarmos, o apóstolo o apóstolo Pedro, no seu discurso lá em Atos 2, ele fala que isso que aconteceu em Joel foi cumprido. Mas ao mesmo tempo nós não vemos naquela época o povo com abundância de comida ou com abundância de bebida. Isso porque, meus irmãos, a realidade que Joel estava falando era de uma realidade espiritual. E isso realmente aconteceu ali em Atos capítulo 2. Nós temos na descida do Espírito Santo um banquete espiritual que nunca tinha sido oferecido desde o início da aliança que Deus tinha feito com o homem.
Então, meus irmãos, no Salmo de número 34, Salmo 34, verso 8, o salmista fala para a gente: provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Deus nos chama a provar do seu banquete e enxergar a sua bondade e providência. Mas como que eu estou falando de abundância e o capítulo fala sobre dificuldades financeiras? Justamente, meus irmãos, para a gente fazer essa separação, essa divisão, que muitas vezes momentos de dificuldade financeira e até mesmo pobreza podem ser momentos de grandes banquetes espirituais para nós. Momentos onde Deus estará trabalhando no nosso coração. Por quê? Porque as dificuldades financeiras, elas são utilizadas para nos santificar. Por favor, Mateus, abre para a gente aí em Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4. Veja, o autor aqui do livro, ele utiliza uma figura bem interessante para exemplificar isso que Tiago fala para a gente. Ele fala que ele morava no sul da Califórnia, que era um local que tinha climas muitas vezes muito extremos. Tanto faz em um ano eles terem muitas chuvas. Isso fazia com que os rios e lagos transbordassem, a vegetação iria ficar muito bonita, flores, animais. Ao passo que existiam anos de grandes secas. E acontece que essas secas revelavam que no fundo daqueles rios tinha lixo ou tinha carros, automóveis abandonados. E era uma imagem que não era muito bonita, mas ele coloca esse contraste para a gente saber que muitas vezes momentos de abundância podem esconder ídolos que estão enterrados no fundo do nosso coração. E apenas quando Deus tira de forma temporária a nossa segurança é que nós iremos demonstrar onde verdadeiramente está a nossa confiança. Veja, como que a gente vai saber que aquela poupança que nós temos guardado, ou que a nossa empresa que nos rende lucros mensais, ela não se tornou um ídolo? Quando simplesmente Deus, ele tira de forma momentânea essas muletas, esses calços. Então, como Tiago fala para a gente, que nós devemos ter a alegria, entre aspas, eu acredito, em passar por provações. Por quê? O momento da provação, meus irmãos, é quando a nossa fé, ela é refinada. É quando a nossa fé, ela realmente é testada. E ali, naquele momento, é que nós damos testemunho em quem nós realmente acreditamos. Se a segurança da gente era aquela poupança ou era no Deus provedor. Por isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus nos quer mais santos ou mais confortáveis? E aí? Porque veja, nós vimos na última aula que conforto é algo muito bom. A riqueza, ela pode proporcionar conforto. Ao passo que, se você transformar o conforto num ídolo e fazer com que ele tenha apenas um fim em si mesmo, ele vai virar verdadeiramente um ídolo. E você só vai aprender que ele é um ídolo na sua vida
quando Deus tirar o seu conforto. Então, respondendo a minha pergunta, Deus, Ele nos quer confortáveis. Sim, Ele é o nosso Pai. Cristo falou que nós poderíamos pedir coisas boas ao nosso Pai. Porque se nós, que somos ímpios, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá Deus, que é nosso Pai perfeito? Mas Deus nos quer muito mais santos do que confortáveis. Por quê? Porque Ele conhece os filhos que tem. Então, muitas vezes, quando nós temos momentos de crises financeiras, perda de trabalho, desastres climáticos, doenças, ao invés de nós ficarmos ansiosos, murmurando, perguntando por que comigo, Senhor, que sou tão bonzinho e vou para a igreja todo domingo, nós deveríamos nos perguntar o que é que Deus está querendo nos ensinar através daquela situação. E além de nós orar, claro, não é errado você orar pedindo que Deus passe de você esse momento de provação. Não é errado isso. Mas você também deve orar por crescimento espiritual, para que você não venha a desperdiçar um bom momento de provação. Pode falar. Então, assim, às vezes, como o próprio falou para o provérbio, não ser nem tão pobre, nem tão rico. Isso. E a moderação, ela consegue trazer esse melhor posicionamento. Sim, faz bastante sentido isso daí. E essa colocação é o que chama tanta atenção nesse livro. Por quê? Se eu tenho um livro que ele simplesmente fala para mim de trabalho e de como ganhar dinheiro, ele muitas vezes não vai estar tratando o principal problema do homem, que é o coração. Entendeu? Então, o ponto que a gente deve tratar no coração é que você deve se preparar, seja para ganhar mais dinheiro, certo? Ou até mesmo se preparar para momentos de escassez. Você precisa tratar o seu coração, porque a gente viu na última aula o quanto que esses dois extremos, seja ganhar mais dinheiro, seja momentos de escassez, podem trazer tentações. Seja a murmuração por não ter dinheiro, seja até mesmo a avareza por você ter muito dinheiro e querer ainda mais. Exatamente. Muito obrigado pela... Mas veja, alguns aqui passaram pela década de 90, início da década de 90, onde o Plano Collor, certo? Através de um decreto presidencial, as poupanças, que naquela época era uma forma de guardar dinheiro muito popular do brasileiro, as poupanças elas foram confiscadas, literalmente roubadas por um decreto presidencial. E acreditem, eu estava vendo um dado, mais de 50% das pessoas que tiveram as suas poupanças roubadas há mais de 20 anos atrás, elas ainda não receberam de volta esse dinheiro. Então, essa foi uma medida que o governo tomou para conter uma hiperinflação causada pelo próprio governo. Mas o ponto, meus irmãos, é que naquele momento,
muitas pessoas se desesperaram, e não foi à toa que aquele de lá foi o ano de 1990, foi um dos anos onde a taxa de suicídio disparou. Isso porque muitas pessoas que economizaram durante anos e anos a fio da sua vida se viram de um dia para a noite sem a sua reserva. Isso as desesperou, isso fez elas perderem a esperança. Por quê? Porque a sua esperança estava depositada naquela quantia. Mas veja, meus irmãos, nós não devemos ser assim. Por favor, reverendo Marcos, chegou aí agora. Mateus capítulo 6. Outro texto também muito conhecido por nós. Mateus capítulo 6, verso 31. Pode ler. Agora. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nós vestiremos? Pode. O próximo. Porque os gentios que procuram todas estas coisas. Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Exatamente. Veja, meus irmãos, o argumento que Cristo nos traz para nós não sermos iguais aos ímpios são dois. Primeiro lugar é a nossa filiação. Ele fala, olha, vocês não devem ser assim porque, primeiro, vocês não são pagãos. Vocês são filhos de um Deus maravilhosamente provedor. Então, em primeiro lugar, Cristo, ele traz a sua exortação baseada, olha, vocês não são pagãos. E em segundo lugar, ele fala sobre a providência divina. Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês precisam. Então, nós temos dessa forma motivos para não nos desesperarmos diante de crises econômicas, diante de momentos de dificuldade. Mas, próximo ponto dessa aula é que as dificuldades, elas nos ensinam a confiar em Deus. Vejam só, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, ela é um grande exemplo onde nós podemos aprender a dependência diária no Senhor. Mas não parece meio estranho? Poxa, eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa quantidade de posses. Será que eu deveria ainda assim orar pelo pão nosso de cada dia? O que vocês me dizem? Todo mundo tem dinheiro para comprar pão aqui, não tem? Você duvida que em dezembro você não vai ter dinheiro para comprar pão? Vamos fazer um exercício de exegese aqui, por favor, meus irmãos. Abram comigo em Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, profetas menores, Ageu, capítulo 1, certo? Verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei-vos, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Pulem aí para o verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxerdes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria causa. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é um exemplo prático nas Escrituras desse capítulo que nós estamos estudando. O povo, quando tinha voltado do cativeiro, tinha recebido a tarefa de Deus de reconstruir o templo. E aí, claro, o que foi que eles fizeram com os recursos que eles tinham? Eles começaram a construir o templo? De jeito nenhum. Eles começaram a construir as próprias casas, os próprios negócios. E o que foi que aconteceu? Ele, não, amanhã eu construo o templo, amanhã eu construo o templo. E assim passaram-se alguns anos. Até que Deus enviou o profeta para falar para eles que as colheitas deles estavam sendo ruins. Porque Deus assim o quis. Eles estavam trabalhando a semana todinha para sobrar algum dinheiro para gastar no final de semana e o gás faltava. Por quê? Porque Deus assim o quis. Deus estava trazendo sobre o povo momentos de escassez, momentos de dificuldade financeira, justamente por conta que eles estavam precisando acordar para a sua espiritualidade. Eles estavam muito mais interessados nos próprios afazeres do que aquilo que Deus tinha ordenado para eles fazerem. Por isso que Deus estava enviando momentos de dificuldade financeira sobre eles. Meus irmãos, nós precisamos entender que com o Senhor não se zomba, com o Senhor não se brinca. Nós devemos pedir a Ele o pão nosso de cada dia, porque no Éden, todos nós perdemos o direito à abundância. Nós tínhamos o poder, nós tínhamos o direito dado por Deus de comer de toda árvore, de todo fruto. Todas as riquezas são de Deus e ao momento que nós pecamos, nós perdemos esse direito e é por isso que apenas no pacto, nós, em Cristo, pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então entenda, não é porque você tem dinheiro para comprar pão que você não deve depender diariamente do Senhor. Por quê? Porque não é a respeito de pão que Cristo está falando na oração somente. É a respeito da dependência diária nele. É a respeito da preservação da sua subsistência. Por isso que, meus irmãos, que mesmo você tendo essas condições, você precisa reconhecer que elas não vêm de você. Você precisa reconhecer diariamente a sua dependência no Senhor. E veja, essa declaração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e nós termos esse pão nosso, esse pão de cada dia, significa uma declaração da graça de Deus, que mesmo após o pecado, Ele de forma graciosa nos dá o direito de comer do fruto dessa terra. É por isso que as dificuldades, elas nos ensinam a confiar em Deus. Na carta de 2 Coríntios, ali no início, nós temos o apóstolo Paulo falando das dificuldades que ele passou no ministério. E as dificuldades, para ele, são uma das marcas do seu apostolado e são uma das formas que ele estava utilizando para encorajar a igreja, para falar para a igreja de que, olha, Deus me sustentou nessa fase, Deus sustentará vocês também. Então, confie em Deus que Ele não se esquece de vocês. Dando sequência, a terceira parte aqui da nossa aula nos fala que as dificuldades nos ensinam o segredo do contentamento. Abram comigo, meus irmãos, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, é também um livro bem curtinho, como Colossenses. A gente tem
você fala que você não lê a Bíblia por falta de tempo, existem pelo menos 8 livros na Bíblia que você consegue ler em menos de meia hora. Então, por favor, arranje outra desculpa ao falar que você não lê a Bíblia por falta de tempo. Filipenses capítulo 4, versos 11 ao 13. Acompanhem, por favor, a leitura, meus irmãos. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E agora o versículo mais mal interpretado da Bíblia: tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes a gente não viu esse versículo atrás de um carro que a pessoa muitas vezes comprou por imprudência, ela não tinha dinheiro para comprar esse carro, mas ela comprou e colocou lá o versículo, por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu comprei um carro que eu não tinha dinheiro para pagar, mas Deus vai me dar a condição, não faço a menor ideia como, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem, nesse texto, meus irmãos, a gente tem o cerne daquilo que é contentamento. Veja, no texto, o apóstolo conta que ele aprendeu a viver tanto na necessidade quanto na fartura. E o tudo aqui do versículo 13 significa que mesmo com tudo ou com nada, a minha alegria, a alegria do apóstolo, não está no ter ou não ter. Não está na circunstância que está favorável ou desfavorável. O tudo posso naquele que me fortalece significa que em todas as situações eu estarei contente. Por quê? Porque é Cristo quem me fortalece. Isso é um versículo para a gente guardar no coração, porque infelizmente, junto com o Salmo 23, ele é um dos mais mal interpretados. Meus amigos, abram agora em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 ao 8, porque... 1 Timóteo, alguns livros mais à frente, onde Paulo vai falar mais para a gente sobre contentamento. E ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa poderemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então, mais uma vez, uma das coisas mais legais desse livro é que ele está tratando primeiro o nosso coração. E contentamento não diz a respeito de você querer mais ou de você bater aquela meta. Não, eu vou ficar satisfeito quando eu tiver 100 mil na conta. Se eu tiver 100 mil na conta, aí Deus, a gente tá aqui, eu não vou querer mais nada. Ou quando eu tiver aquele carro, não, poxa Deus, eu só queria ter aquele carro e aí, rapaz, eu não ia pedir mais nada para o Senhor. Então, a gente aprende com o apóstolo Paulo que contentamento não significa você atingir algo para não querer mais nada. O contentamento de verdade significa quando você para de desejar mais, de forma que aquilo que você tem e a circunstância, elas ficam equilibradas. E aí você fala para mim, poxa Felipe, então quer dizer que eu tenho que fazer voto de pobreza? Não é a respeito disso.
Não é a respeito disso que o livro está falando. Por isso que tem que tomar até cuidado, viu, reverendo, com o corte aqui. Por quê? Porque se a gente lê esse livro até essa parte, ou então se a gente pegar apenas trechos bíblicos como esse que a gente acabou de ler, a gente vai achar como os monges da Idade Média acharam, que a gente precisa fazer voto de pobreza, que Deus quer que todo mundo seja pobre, porque ser pobre é algo que vai trazer pra gente uma espiritualidade maior, a gente vai estar mais perto de Deus, e não existe, não é a respeito disso. O que nós precisamos trabalhar é: por que eu só vou ficar satisfeito quando eu tiver 100 mil? Ou quando eu tiver um Corolla? Por que esse desejo do meu coração ele é tão importante? Veja, eu estou falando aqui coisas aleatórias, tá, pessoal? Cada um tem a sua meta aí, viu? De verdade. Mas o contentamento, como a Bíblia fala, ele sim é fonte de grande lucro. O contentamento junto com a piedade. Tá legal? Então, apenas as dificuldades é que podem nos ensinar o segredo do contentamento. Quando nós estamos sem aquele conforto que muitas vezes nós sempre tivemos, é que nós iremos nos questionar: será que realmente eu preciso desse conforto para ser feliz? O reverendo aí passou alguns meses aí sem bicicleta, não foi, reverendo? Foi fácil, reverendo? Não foi, não é verdade? Mas ele está aí com a bicicleta novamente, não é verdade? Olha aí, bênção, né? Bênção. Mas, para finalizar a nossa aula, meus irmãos, a gente enxerga que a solução para a maior parte dos problemas financeiros não começa com uma planilha de gastos. Não começa com uma meta para zerar as dívidas. E veja, por mais que essas coisas elas sejam importantes, tá? Essas aplicações práticas elas sejam fundamentais para sair de algum buraco financeiro. Mas se a gente não enxergar o nosso coração e não diagnosticar onde verdadeiramente está o erro, você pode ter a planilha de gastos, você pode sair das dívidas e você vai voltar para lá novamente. Se você não entender que o seu consumismo e o seu desejo é o verdadeiro ídolo da sua vida. Então, nós precisamos, meus irmãos, endereçar o problema da forma correta. Vejam, existem inúmeros coaches financeiros que falam muito melhor do que o reverendo Eduardo a respeito de finanças. A gente tem aí o primo rico, tem o primo pobre, tem o pai rico, o pai pobre, tem o Bruno Perini, eu poderia citar aqui uma lista, entendeu? Mas o nosso diferencial para eles, o que eles nunca vão ensinar nas lives deles, é como tratar o coração. E isso é o nosso diferencial. E isso é o que as Escrituras nos mostram. E é isso que nós precisamos endereçar, porque senão a gente vai viver de planilha em planilha sem resolver verdadeiramente o problema. Nas próximas aulas, meus irmãos, a gente vai estar entrando em uma seção mais prática do livro. Agora que a gente entende qual é a fonte de todos os problemas financeiros, a gente vai passar a endereçar o problema de uma forma correta. A gente vai passar a enxergar trabalho, como trabalhar, qual a importância do trabalho, vocação, de uma forma bíblica. Será que eu tenho que gostar do meu trabalho? É certo eu odiar o meu trabalho? Então, essas daí são as cenas do próximo episódio. Alguém quer falar mais alguma coisa? Dar alguma colaboração? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, porque Tu és bom. Tua maravilhosa graça nos dá a bênção, Senhor Deus,
de termos a Tua palavra como nosso guia. Apenas o Senhor pode mostrar o verdadeiro problema do homem. Apenas o Senhor, apenas a Tua palavra consegue diagnosticar o mais profundo ídolo que nós temos. E muitas vezes o Senhor, de forma graciosa, nos dá momentos de dificuldade. Muitas vezes, de forma abençoadora, o Senhor nos tira o conforto para nós enxergarmos o que muitas vezes nós não confiávamos no Senhor. Nós confiávamos nas nossas riquezas. Nos dá, Senhor Deus, um processo de santificação que nos torne cada vez mais parecidos com Cristo, Pai. Essa é a nossa oração no dia do Senhor, te pedindo a graça de voltarmos mais à noite, Senhor Deus, para aprendermos mais de Ti e quebrantarmos o nosso coração diante da Tua palavra. Fica conosco, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal.